Hoje é terça-feira, 18 de fevereiro, e eu, Francisco Pires, estou aqui para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Hoje sozinho, porque meus colegas do grupo já partiram para o carnaval. Bom, meu objetivo era tratar aqui de uma questão desafiadora, que é a baixa resposta da indústria aos estímulos para a sua expansão. Uma questão central na economia brasileira hoje, mas com os acontecimentos no mercado de câmbio, eu vou ter que deixar o tema da indústria para o nosso próximo podcast. Pois é, o dólar escalou para níveis recordes em termos nominais na semana passada. E além do frisson, que altas acentuadas da taxa de câmbio causam, o debate sobre o tema foi ainda apimentado por declarações polêmicas do ministro Paulo Guedes. Mas embora a política sempre tenha alguma influência sobre a economia, o nosso objetivo aqui nesse podcast é sempre tentar focar a nossa análise na questão, no ângulo estritamente econômico dos problemas. E nesse aspecto eu gostaria de avaliar aqui 3 pontos. O primeiro é o que está causando a alta do dólar e se realmente o preço do dólar está muito alto. A segunda, quais os prós e os contras de uma taxa de câmbio muito alta. E a terceira questão é se tornar o país competitivo por meio de um dólar alto é conquistar uma competitividade artificial. Bom, antes de entrar nessas questões, vamos dar uma olhada aqui nos números. No final do ano passado até ontem, o dólar subiu 7,1%. A título de comparação, a média das taxas de câmbio de um conjunto de economias emergentes semelhantes ao Brasil subiu 1,7%, nesse mesmo período. E tomando por referência um outro clube de economias do qual o Brasil faz parte, que é o clube dos grandes exportadores de commodities, nós vamos ver que a taxa deste clube subiu 3,1%. Então, nós podemos dizer que, grosso modo, dos cerca de 7% de alta da taxa de câmbio do real neste ano, algo como 2 a 3 pontos percentuais são explicados por fatores globais comuns a outras economias. E os demais 4 a 5 pontos percentuais são explicados pelo que se passa na própria economia brasileira. Outra forma de avaliar é fazer uma comparação com o passado da própria taxa de câmbio do Brasil. Mas nesse caso, para fazer essa comparação, nós temos que, ao longo do tempo, nós temos que descontar o diferencial entre a inflação interna e externa para poder calcular o que a gente chama de taxa de câmbio real. Então, comparando a taxa de câmbio real brasileira atual com a média dela nos últimos 32 anos, que é o período coberto pela série histórica do Banco Central, nós vemos que a taxa hoje está 20% acima da média histórica, ou seja, o dólar está hoje 20% mais caro do que na média histórica. Embora seja um nível alto, ele não é recorde. Na verdade, durante esses 32 anos, houve um período, durante 16% deste período, para ser preciso, o dólar esteve mais caro em termos reais do que agora. Mas não resta dúvida que ele está num valor muito alto pela comparação. E a pergunta então é por quê? Eu acho que há um razoável consenso de que a principal explicação, um consenso entre os economistas, de que a principal explicação é o baixo nível atual da taxa de juros brasileira. Vamos lembrar aqui que apenas 3 anos atrás, o diferencial entre a nossa taxa básica de juros, que é a Selic, e a taxa de juros básica americana, que é a dos Federal Funds, era de 14 pontos percentuais. 14,25 aqui, 0,25 nos Estados Unidos. Hoje, essa diferença, que era de 14, se reduziu para menos de 3 pontos percentuais, entre 2,75 e 3 pontos percentuais. Então, diminuiu muito a atratividade relativa das aplicações financeiras no Brasil para os investidores estrangeiros. E, ao mesmo tempo, que para as empresas brasileiras tornou-se mais compensador tomar empréstimos
no mercado financeiro brasileiro, sem risco cambial, etc., do que tomar empréstimos no exterior. Então, a consequência disso é que diminui o afluxo de dólares por país e, portanto, com uma oferta de dólares menor, né, o preço do dólar tende a subir. Considerando, então, essa causa principal, a gente poderia dizer que temos uma alta do dólar por motivos saudáveis. Afinal, durante décadas, o Brasil foi campeão mundial de taxa de juros. O custo do dinheiro no Brasil era uma verdadeira aberração. Agora, essa distorção foi eliminada e corresponde a isso, a um juros mais normal, uma taxa de câmbio também mais alta. Agora, falar em distorção, essa não era a única. Outra muito importante é que o dólar barato, como foi o caso durante uma boa parte das últimas décadas, fazia com que os preços dos bens e serviços do Brasil se tornassem extremamente altos quando medidos em dólares, né? Isso fazia com que o país perdesse competitividade em relação ao resto do mundo. As exportações do Brasil ficavam muito caras, não era competitivo, né? Tanto em bens como em serviços, né? Ou seja, desde a exportação de bens até, por exemplo, o turismo, por exemplo, brasileiro se tornava caro e assim por diante. As exportações, então, sofriam, né? As exportações de bens e serviços com esta falta de competitividade. E do ponto de vista da estrutura produtiva doméstica, a gente assistia a um fenômeno que é conhecido como desindustrialização. Na verdade, não é só a indústria que perdia a sua fatia na produção doméstica, que sofria com isso, mas todos os setores que competem com produtores externos, né? À exceção dos hipercompetitivos produtores de commodities, onde o Brasil, nesse caso, tem uma vantagem comparativa gigantesca. Uma das consequências desta perda de competitividade é sempre o aparecimento de déficits no balanço de pagamentos em conta corrente. E aqui a gente estava vendo o Brasil ter déficits em conta corrente mesmo com uma recessão, no período de profunda recessão, que é um período em que a conta corrente tende a melhorar, a se tornar positiva porque caem as importações, etc, etc. Então, um dólar mais alto tem a grande vantagem de corrigir essas distorções todas, né? Ele torna os preços brasileiros mais competitivos quando medidos em dólar, mais compatível com a nossa realidade, com a sobrevivência das empresas brasileiras em meio à competição global e também com um balanço de pagamentos sustentável, né? Isso tudo além de ser a contraface de um juros num nível mais normal. Quanto à questão que muitas vezes é levantada, né, de que manter a competitividade do país elevada através de um câmbio desvalorizado seria algo artificial, ou, nas palavras de alguns, até mesmo espúrio, meu ponto é que nós temos que ser realistas. É claro que o ideal seria que a gente tivesse uma economia com elevado nível de produtividade, que pudesse competir com os concorrentes internacionais, mesmo com o câmbio apreciado, etc. Mas o fato é que a gente tem que cair na real. O Brasil é um país que tem uma produtividade relativa baixa por razões sistêmicas. A produtividade brasileira média comparada com a americana, por exemplo, é cerca de 1/5 ou 1/6, né? Então, da americana. Então, a gente tem que levar isso em conta. Mesmo empresas que adotam tecnologias de ponta acabam operando num ambiente onde a institucionalidade, a infraestrutura acabam por impor custos elevados e acabam não sendo competitivas. Então, a gente tem que atacar isso, mas se a gente acertar a mão nas políticas de desenvolvimento da produtividade, que incluem educação, políticas de infraestrutura, políticas industriais, etc., isso aí vai levar muito tempo ainda para ter resultados, vamos dizer assim, palpáveis, né? Para que o país possa competir mesmo com um câmbio significativamente mais apreciado do que atual. Em economia internacional, esse fenômeno é conhecido como o efeito Balassa-Samuelson. Segundo esse efeito, à medida que uma economia em desenvolvimento aumenta a sua produtividade mais do que seus competidores, seu câmbio tende a apreciar.
ou seja, o preço do dólar tende a cair em termos reais. Dito tudo isto, cabe, no entanto, perguntar sobre eventuais efeitos adversos do dólar alto. Há efeitos negativos? Claro que há. Os dois principais do ponto de vista macroeconômico, né, são seus impactos na inflação e nos preços dos insumos e dos bens de capital importados. Esses ficam mais caros, é claro. Mas os efeitos sobre a inflação, que sempre foram uma grande preocupação na economia brasileira, nas circunstâncias atuais não incomodam muito, dado não só as baixas taxas correntes de inflação, mas também as expectativas inflacionárias totalmente sob controle. E por fim, uma palavrinha sobre o curtíssimo prazo, esses saltos bem recentes. Com o regime de câmbio flutuante, nós vamos sempre observar assim, solavancos na taxa de câmbio por questões conjunturais. No atual caso, os principais candidatos à explicação são as incertezas associadas ao coronavírus, algumas decepções com indicadores do crescimento econômico e um outro fator adicional que mexe com o sentimento do mercado na área política, etc. Tais fenômenos tendem a fazer o dólar ir ora por cima, ora para cima, ora para baixo, mas em torno de um patamar que é certamente mais alto hoje do que foi nos anos anteriores. E é isso, essa ficha que está caindo, que o mercado está começando a incorporar. Bom, por hoje é só. Semana que vem é carnaval e então nosso próximo podcast fica para a terça-feira posterior ao carnaval. Um abraço a todos, bom carnaval.